Bem, agora vamos a mais uma entrevista. Hoje o jornal está recheado de entrevistas para você. Agora o jornal da Rede Alesp conversa com Aurélio Melo. Ele é psicólogo e vai falar sobre ansiedade e isolamento social em tempos de pandemia. Doutor Aurélio Melo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigado. Obrigado, senhor, por aceitar o nosso convite. Podemos considerar a ansiedade uma doença, doutor Aurélio? É um tipo de transtorno, né? Não seria propriamente uma doença, mas os sintomas de uma doença, de um tipo de vida, de um modo de se relacionar com as coisas, né? Doutor, bom dia. Quem está falando é Lilian. Eu acho que durante essa pandemia, o isolamento social que mudou drasticamente, né, o dia a dia das pessoas, o aumento da ansiedade deve ter sido muito, está em ênfase, né, ansiedade, depressão, né? E quais os sintomas que uma pessoa hoje ela tem, os primeiros sintomas para mostrar que ela, sim, ela é uma pessoa ansiosa e precisa de tratamento? Olha, a gente tem observado, Lilian, que as pessoas elas ficaram mais ansiosas nesse isolamento, né? Porque elas são obrigadas a ficarem dentro de casa, com menos, vamos dizer, de lazer, de saída, e aí elas acabam tendo que olhar um pouco mais para elas, para alguns aspectos que às vezes elas escondiam delas mesmas, quando tinham a opção de sair, de se distrair, não é? Então, as incertezas, o que vai retornar, como vai ser o dia de amanhã, não é? A incerteza, ela sempre fez parte da vida. Vamos dizer que agora as pessoas estão vivendo muito essas incertezas. Então, isso daí aumenta muito a ansiedade, né? Então, a gente vê as pessoas, algumas pessoas, elas reagem de modo diferente. Algumas tendem a ficar mais deprimidas dentro de casa, não é? A ficarem mais apáticas, mais indiferentes às coisas, mais desmotivadas. Outras ficam mais ansiosas, se ligando o tempo todo ao celular, às redes sociais, consumindo o tempo todo, né, nas redes sociais. Eu tenho recebido relatos e acompanhado também no meu atendimento o caso do aumento das pessoas de compras pela internet, né? As pessoas, apesar de não poderem sair, também estão bebendo mais, né? Compram bebidas alcoólicas no mercado, trazem para casa, às vezes fazem uma videoconferência, né? Um encontro entre amigos e cada um bebendo da sua casa. Então, as pessoas vão procurando modos diferentes de lidar com a ansiedade, né? Com essa agitação. O sintoma da ansiedade, basicamente a ansiedade é você viver no futuro imediato, desde um minuto à frente do seu tempo até ficar pensando nas próximas semanas, nos próximos meses, no fim do ano, não é? Quando você vive no futuro, você está possuído pela ansiedade, não é? Você está vivendo de modo ansioso as suas questões. Qual seria, então, doutor, uma pessoa que pensa no futuro e isso cria uma ansiedade muito maior do que o normal? Qual seria uma primeira atitude, então, quando viesse esse tipo de pensamento dentro dela? Qual a maneira que ela deveria se postar para sair desse mundo e evitar, né, que com isso ela tenha uma ansiedade maior? A gente deve se prender às tarefas presentes, ao cotidiano, né? Tentar se objetivar. Essa é a ideia, né? O que seria se objetivar? Você se prender ao mundo concreto, aos seus deveres, às suas tarefas, né? Procurar fazer coisas, melhorar coisas que já estão feitas, né? E toda vez que vem um pensamento acerca do futuro, de algo que eu não posso fazer, eu tenho que abrir mão disso, né? E aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer, né? Eu posso, por exemplo, o fato de aumentar a nossa ansiedade não significa que eu não posso me planejar, né, para o futuro, preparar algumas coisas para o dia de amanhã, mas é aquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu não posso fazer, eu tenho que abrir mão disso e ficar preso ao presente, né?
Então, eu acordei hoje é dia 27 de agosto. Bom, o que eu tenho para fazer hoje? Hoje é quinta-feira. Vou fazer as coisas de hoje, me prender às minhas tarefas, né? E abrir mão daquilo que eu não posso fazer nada, né? E tem muita gente sofrendo com o dia de amanhã, com as incertezas, né? É muito difícil para as pessoas saírem de um suposto controle da vida delas, né? Controle esse que é uma ilusão muito grande. Agora, doutor Aurélio, por causa da pandemia, parece que esse assunto ansiedade, ele está sendo muito mais discutido, ele está sendo muito mais falado. Parece que a percepção das pessoas sobre o problema aumentou. Mas muito antes da pandemia, já há anos que a gente escuta falar de pessoas com chamada síndrome do pânico, com inúmeros problemas de saúde ligados à ansiedade, principalmente em grandes cidades. Ou seja, eu penso que parece que já faz algum tempo que o ser humano ele não vem sabendo mais lidar com as suas obrigações, ele vem, às vezes, ele anda sobrecarregado, ele pega mais responsabilidades do que ele aguenta carregar. E como que é a visão do senhor que lida com esse meio, que lida com pacientes, que tem esse encontro com pacientes de forma constante nos últimos anos em relação a isso? Você observou bem. Na verdade, a ansiedade ela é uma das doenças do nosso século, né? Do século XX, inclusive, né? A gente vem observando isso daí. Quer dizer, a vida, sobretudo nas grandes cidades, e agora no mundo globalizado, até nas pequenas cidades, a vida é muito planejada hoje, é tudo muito corrido. Né? Então, você vai viajar, você compra as passagens, você providencia a sua viagem 6 meses antes, 3 meses antes, ou até um ano antes, não é? Então, tudo isso faz com que você, de certa maneira, viva no futuro, não é? Porque você precisa pensar o que você vai fazer, porque passa tudo muito rápido, são inúmeros compromissos, não é? Apesar de todo o sistema de comunicação que nós temos hoje, teoricamente deveria abreviar o nosso tempo, sobrar mais tempo para a gente fazer outras coisas, na verdade a gente está se enchendo de mais compromissos. Então essa série de compromissos, de tarefas, né, e essa vivência do futuro, né, quer dizer, tudo está no futuro, né, a gente tem uma cultura que a gente valoriza muito o futuro, né, o que nós vamos fazer, né, o que vai acontecer, e sempre a esperança de que o futuro vai ser algo muito interessante, que tem algo muito bom para nos surpreender. Então isso faz com que as pessoas elas fiquem sempre se remetendo a esse futuro, né? Então isso não é uma coisa da pandemia, isso já é uma coisa que a gente vem vivendo aí desde o século XX, mas que vem se acelerando à medida em que a vida ela está se tornando muito acelerada, né? Então o mundo ele sempre mudou, ele sempre esteve em mudança. Só que há um fenômeno, desde vamos dizer aí, da Segunda Guerra Mundial para cá, há um fenômeno que é de uma mudança muito rápida. Então, essa mudança muito rápida, ela criou novas características do mundo, né? A isso o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida. Né? Quer dizer, nós estamos vivendo tempos líquidos, quer dizer, o tempo ele escorre como se fosse a água, escorre entre os dedos, ele nos escapa. As transformações são muito rápidas. Tá? Então, aquela época onde o avô ensinava para o filho, para o neto, como ele deveria viver a vida, ele transmitia os ensinamentos da vida. Isso não serve mais, porque a vida do avô já é completamente diferente da vida do neto. Né? Então, hoje você tem transformações a cada 20 anos. Né? Então, se você pegar pessoas com uma diferença de 20 anos, elas já têm costumes, hábitos, se relacionam de maneira diferente com a tecnologia. Então, essas mudanças, elas trouxeram muita ansiedade, né? E trazem muita ansiedade. Agora, a pandemia, ela causou esse isolamento, essa ameaça de adoecimento, esse confinamento. Então, isso fez com que as pessoas perdessem o controle sobre as coisas
e uma incerteza agora do que vai acontecer. Então, isso potencializou a nossa ansiedade. É isso que acontece. Ô Aurélio, uma pessoa, ela pode ter um quadro somatizado de ansiedade junto com depressão, ou a ansiedade, sem cuidar dela, ela ocasiona uma depressão? A ansiedade, ela pode ser vista tanto como um sintoma independente, né, da depressão, como ela pode ser um sintoma da depressão. Normalmente, pessoas com depressão, elas apresentam muita ansiedade, né? Vamos dizer assim, pessoas com depressão ou com traços depressivos, tá? Quando você se deprime, você automaticamente começa a ficar muito ansioso, justamente porque você sente a diminuição do movimento interno. Você fica mais lento, mais desanimado, mais apático. E aí isso traz muita ansiedade, porque você não consegue se movimentar. A melhor coisa para a ansiedade é o movimento em todos os sentidos. Você fazer coisas, você agir, ter atitude, até mesmo o exercício físico, né? Ele tende a dispersar a ansiedade. A ansiedade, ela fica mais potente, ela domina a pessoa, aquela pessoa que está paralisada. Ela está indecisa, ela está parada diante de alguma coisa, diante do trabalho, diante da família, né? Então ela fica dominada pela ansiedade. O movimento faz diminuir a ansiedade. Então, quando você começa a agir, você começa a dispersar a ansiedade. E muitas vezes a ansiedade é um sintoma da depressão, na verdade. Doutor Aurélio, eu já estive próximo de pessoas com problemas de ansiedade e você, às vezes, como amigo ou como parente, você se vê num papel que você quer ajudar e você não sabe como. E eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas que estão nos assistindo em casa talvez tenham essa dúvida. Como lidar, o que dizer para uma pessoa que está próximo a gente e está sofrendo com esses problemas de ansiedade? O que a gente pode fazer para ajudar a pessoa? Bom, eu acho que é conversar com a pessoa, né, dizer para ela francamente, estou percebendo que você está muito ansioso, muito ansiosa, não é? O que está acontecendo? Quer conversar sobre isso? Não é? Você precisa lidar com essa ansiedade, né? Precisa dispersar essa ansiedade, agindo, né? Tomando uma atitude, né? Abrindo mão daquilo que você não pode resolver, porque muitas vezes as pessoas sofrem porque elas se iludem achando que elas podem controlar uma série de eventos, e aí elas começam a sofrer com essa ansiedade. Pessoas mais controladoras, elas são mais ansiosas. Tá? Isso aí você pode observar. Então, você tem que ter uma conversa franca com essa pessoa. Isso, no mínimo. E no máximo, dizer para essa pessoa, olha, você precisa de procurar uma ajuda profissional. Né? Você precisa entender o que está acontecendo. Aí, talvez uma ajuda profissional vá poder te, né, clarear, mostrar para você por que você está tão ansioso. Né? A ansiedade é um sintoma extremamente incômodo. Ela é uma agitação interna, né? Ela faz a gente perder a atenção, e aí quando você não tem atenção, você não memoriza direito as coisas, você não coordena direito as coisas. Então a ansiedade é um sentimento, é um afeto que chacoalha a gente por dentro. Aurélio, uma criança que convive com os pais ansiosos ou com pessoas ao seu redor ansiosas, ela tende a desenvolver isso com maior facilidade e num tempo bem ainda durante a infância? Sim, ela tende, né? A criança, ela tende a refletir muito a dinâmica familiar. Então, uma família muito ansiosa, você vai ter uma criança também muito ansiosa. Às vezes até é mais fácil observar a criança do que os próprios pais. Às vezes a gente observa justamente que a criança está muito ansiosa, e quando você vai olhar mais de perto, você vai ver que na verdade, ela está sinalizando um problema familiar ali. Né? Então os pais trazem, e hoje está muito na moda, né, bem entre aspas, está muito na moda os pais compartilharem seus problemas com os filhos.
Né? Isso é uma coisa que a gente não entende muito, né? Porque começou essa moda, os pais não conseguem entender que a gente tem que separar as coisas. Né? Então, não é que a gente tem que poupar as crianças de tudo. Elas precisam participar de algumas coisas. Mas muitas vezes os pais compartilham sem filtro os problemas deles com as crianças. As crianças não podem fazer nada, elas não podem resolver. Então elas acabam ficando muito ansiosas, porque elas ficam testemunhando tudo aquilo, vendo tudo aquilo que está acontecendo em família e não podem fazer nada. Isso gera muita ansiedade em qualquer pessoa, inclusive em crianças. Né? Então, às vezes, os pais trazem problemas financeiros, trazem uma dúvida, aquela angústia. A criança fica lá como um espectador, vendo tudo aquilo sem poder fazer nada. Agora, doutor Aurélio, o senhor deixou a bola pingando aí, eu vou cortar. Em relação a essa coisa aí da ansiedade nas crianças, quais as particularidades que levam uma criança a ter ansiedade? Porque a pessoa adulta, ela vai falar assim, eu sofro muita pressão no trabalho, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho contas para pagar. O que a criança alega quando ela se sente ansiosa, quando ela se sente mal, pressionada por alguma coisa? Que tipo de argumentos ela leva para os médicos e para a própria família? A gente pode observar, por exemplo, no caso da criança... desculpe, pronto. A gente pode observar, por exemplo, em famílias muito ansiosas, a criança ela tende a viver algumas questões familiares. Né? Então, mesmo que não seja um problema dela, ela vive aquele ambiente de incerteza, de insegurança. Né? Os pais transmitem muita insegurança para essa criança. Então, ela começa a lidar com as coisas de uma maneira muito insegura. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Né? Os pais que reclamam muito de dinheiro, falam muito das dificuldades para a criança. Então ela quer viajar com os amigos, vai ter uma viagem na escola, por exemplo, né? Um acampamento. E aí os pais, olha, eu não sei, a gente vai ver ainda. Aí transmite aquela insegurança para a criança. Nem diz que sim, nem diz que não. A criança começa a sofrer com aquilo. Ela começa a ficar esperando ansiosamente, perguntando todo dia se ela vai viajar, se ela não vai. Então, é um modo de viver as coisas que é aprendido em casa. Tá? Esse é um modo de transmitir as coisas. Eu vejo assim coisas muito simples. Né? Às vezes, os pais transmitem muita incerteza, muita insegurança para a criança em pequenos eventos. Né? A questão da violência, ela existe, é uma questão real, mas às vezes os pais transmitem muito medo para as crianças, né? Porque eles têm muito medo que aconteça alguma coisa. Então a criança fica muito insegura, fica muito apreensiva. Né? Então a ansiedade ela vem muitas vezes desse modo de se relacionar em casa. Tá? Não é de compromissos que a gente tem, né, como adulto, problemas no trabalho, mas esses passam a ser problemas da criança, tá? Desde pequena. Às vezes até um trabalho escolar, a ida na casa de um colega, né? Uma festinha que vai ter, então a criança fica ansiosa sobre aquilo. Ela não consegue ficar no presente, ela fica só pensando no dia da saída, no dia da festa. Ela não consegue viver o presente. Por quê? Porque há uma insegurança muito grande. Ela vive tudo de modo muito inseguro dentro de casa. É aí que a gente vê a diferença dos pais. Se forem pais tranquilos, calmos, pais que transmitem uma certa segurança, mas para você transmitir segurança, você precisa ser uma pessoa mais ou menos segura. Então a criança fica mais ou menos tranquila. Pais também que não dão mensagem ambígua, né? Aquela mensagem que é sim e não ao mesmo tempo. Então, às vezes, é muito mais saudável você dizer não para a criança. Não, meu filho, isso não é possível, nós não vamos fazer, você não vai. Você não vai, mas os meus amigos vão, todo mundo... Eu não posso? Não, não pode, nós proibimos você. Acabou.
Isso não mata ninguém, tá? Isso não cria nenhum trauma, desde que seja uma coisa de bom senso, de uma coisa bem explicada. Agora, o que não dá é para você. Hoje, o que está muito na moda, de novo, né? É os pais assim, não conseguem dizer não para os filhos, fica cozinhando no banho-maria. Ah, a gente vai ver. Peraí, eu vou falar com a sua mãe. Sua mãe vai falar com o seu pai. Não, peraí, a gente vai ver. E fica cozinhando, a criança vai criando ansiedade. Quando será? Não, olha, veja bem, não sei. Eu vou conseguir, mas está difícil. Olha, seja claro. Não é? Então, o modo de criação está ajudando muito aí, está incrementando muito essa questão da ansiedade. Doutor, e essa criança ansiosa, o melhor remédio seria, então, uma criança que ela seja ansiosa, pelos pais serem ansiosos também, desde pequeno já fazer uma terapia? Quando os pais não conseguem lidar com a ansiedade da criança, eles têm que procurar a ajuda de um profissional. Até certo ponto, faz parte do papel dos pais, da educação, tratar essa ansiedade do filho, né? Conversar com os filhos, né? Então, sei lá, o meu filho vai jogar bola no domingo, ele está muito ansioso, ele não para de falar disso, eu tenho que dizer para ele, falar, filho, hoje é quinta-feira, tá? No domingo a gente conversa sobre o seu futebol, tá tudo certo, tá? Então, tá bom, agora vamos mudar de assunto, vamos agora fazer a lição, vamos fazer as coisas que tem para fazer hoje, tá? E a gente volta a falar disso no domingo, tá bom? Não vamos falar disso agora, porque é só domingo o seu jogo. Entende? Quer dizer, essas coisas assim, muito simples. Mas os pais hoje, eles, de um modo geral, eu tenho observado que eles têm um tratamento assim, como se a criança fosse de cristal, né? Ela pode quebrar e depois não tem como mais remendar, né? O cristal, né? Não fica mais a mesma coisa. Então é um tratamento assim muito delicado em muitos casos, só que deixa o indivíduo muito inseguro, muito frágil. Né? O não ajuda muito o indivíduo a se desenvolver. É claro que tem que ser um não também acompanhado de amor, de carinho, né? Não pode ser só um não, né? Mas o não, ele ajuda muito você a se desenvolver, a saber dos seus limites, saber que você não pode, e aí você vai atrás do que você pode. Com certeza. Olha, por que essa geração toda agora só vive atrás daquilo que eu gosto? Ah, porque eu gosto disso. Ah, isso eu não gosto, eu não vou atrás. Ah, eu estou ansioso. Por que as pessoas estão ansiosas? Porque elas não fazem o que tem que fazer. Elas só fazem o que elas gostam. O que elas não gostam, elas não vão fazer, porque não vai dar certo. Não é bom fazer o que eu não gosto. Ora, você sempre faz o que você não gosta. Raramente, de vez em quando, você tem a sorte de fazer o que você gosta. Tá? Mesmo quando você trabalha com alguma coisa que você gosta muito, você trabalha, você nem todo dia acorda querendo fazer aquilo. No entanto, tem que fazer. Né? Você pode. Eu sou professor, eu gosto de dar aula, mas não significa que todo dia eu acordo querendo dar aula. Não significa que eu gosto de dar 12 horas de aula. Mas às vezes você tem que dar. Né? Tem um compromisso. Mesmo o jogador de futebol, ele ganha milhões para jogar bola. Mas tem um dia que ele acorda lá e ele não quer jogar bola. Mas ele tem que jogar porque tem um contrato. Então a gente criou uma cultura do que o Comte Sponville, filósofo francês, chama euzinho querido. Esse eu super mimado, super bajulado, que não pode ouvir não, que tem que fazer tudo que ele quer. Então esse eu, ele vai ficar muito ansioso mesmo. Porque ele vai ficar o tempo todo procurando aquilo que ele quer fazer, evitando aquilo que ele não quer e deixando de se objetivar no mundo, de fazer o que ele tem para fazer. Né? Quando a gente escolhe muito, acaba sendo escolhido. Né? Quer dizer, o mundo ele atropela as pessoas, ele segue em frente. Né? Poucas às vezes a gente tem chance de escolher as coisas. Né? Vejam, se vocês hoje estão aí no trabalho de vocês, no trabalho jornalístico, profissional, né, não caiu do céu, foi através de muito trabalho, muita luta, muito suor, tiveram que estudar bastante, tiveram que sacrificar muitas noites de sono, não é? Então ele veio desse jeito, não é só porque vocês gostavam, né? Ele veio através de um esforço
muito grande. Mas parece que hoje os pais têm medo, né? Eles querem poupar os filhos dos esforços, né? Do sofrimento. Ora, o sofrimento ele é uma parte inerente da vida, né? Onde existe vida, existe o sofrimento. Com De certeza. vez em quando vem um presente, vem um agrado, vem uma brisa, um vento que alivia, um prazer que a gente tem, né? Mas normalmente a vida é isso, é luta. Já disse o mestre Freud, né? Um dos maiores pensadores do século XX. A vida é luta. Com certeza, Aurélio. Aurélio, eu queria agradecer, né? Nosso tempo já acabou. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado por trazer para o telespectador hoje a realidade da ansiedade, como ela deve ser tratada. Muito obrigada e tenha uma boa tarde, Aurélio. Uma boa tarde para vocês, foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde.